As tensões entre o Irã e Israel vêm se intensificando há anos. Essas tensões atingiram o ápice em outubro de 2023, quando o Hamas iniciou seu ataque terrorista contra Israel. Elas explodiram agora. Israel acaba de criticar o Irã. Um conflito que pode envolver todo o Oriente Médio pode ser iminente. O programa nuclear iraniano e vários de seus principais líderes foram recentemente destruídos pela Operação Leão em Ascensão, de Israel. A questão essencial é, o que acontece a seguir? E o mundo está prendendo a respiração. Mais adiante no vídeo, essa pergunta será respondida. Primeiro, porém, vários veículos de comunicação, incluindo The War Zone, a TWZ, foram os primeiros a noticiar o surpreendente ataque israelense ao Irã. Uma fonte israelense não identificada foi citada em 13 de junho dizendo: "O ataque acaba de começar no Irã. Toda a nação está em estado de emergência." A declaração parece corroborar uma reportagem anterior da Axios, de 13 de junho, que afirmava que a Força Aérea de Israel havia lançado um ataque contra o Irã a partir de 12 de junho. Ninguém sabia o que Israel pretendia na época. As informações estão começando a chegar. Segundo o TWZ, Israel inicialmente manteve silêncio sobre seu ataque ao Irã, provavelmente porque não queria revelar nada enquanto o ataque ainda estivesse em andamento. Às 21h, horário do leste dos Estados Unidos. No entanto, a situação mudou quando a Força de Defesa de Israel, al-IDF, declarou em um comunicado que havia realizado o que descreveu como um ataque preventivo e preciso contra as instalações nucleares do Irã e alguns de seus principais executivos. De acordo com o comunicado, as Forças de Defesa de Israel, IDF, iniciaram recentemente uma ofensiva preventiva combinada e precisa, baseada em informações de inteligência de alta qualidade, para atingir o programa nuclear iraniano em reação à contínua agressão do regime iraniano contra Israel, conforme determinado pela cúpula política. A primeira fase, que envolveu ataques a dezenas de alvos militares, incluindo instalações nucleares em várias partes do Irã, foi concluída por dezenas de jatos da IF, de acordo com o comunicado das IDF. Israel realizou o ataque porque o regime iraniano vem financiando e direcionando atividades terroristas por meio de seus representantes em todo o Oriente Médio, na tentativa de obter uma arma nuclear, travando assim uma campanha direta e indireta de terror contra o Estado de Israel. O Irã declarou sua intenção de aniquilar o Estado de Israel, segundo as Forças de Defesa de Israel, IDF. A lógica das Forças de Defesa de Israel, IDF, é óbvia. Elas alegam que, por uma série de razões, precisavam atacar o Irã com força agora mesmo. Segundo as Forças de Defesa de Israel, ID, o Irã vem planejando um ataque direto contra Israel. E o ataque é a medida mais direta que Israel pode tomar para impedir o Irã de desenvolver uma arma nuclear que possa colocar Israel em perigo. Também atua como retaliação ao apoio do Irã a grupos como o Hamas. O quê? Então, Israel atacou? Um dos primeiros alvos confirmados foi a instalação nuclear de Natanz. Essa informação foi divulgada pela conta do Clash Report X, que também compartilhou um vídeo de 18 segundos que parecia mostrar fumaça saindo dos destroços em chamas do local. O programa nuclear iraniano inclui o local, protegido por um muro de concreto com aproximadamente 7,6 metros de espessura, segundo o Times of Israel. Acredita-se que existam sentinelas escavadas a até 50 metros de profundidade no local, que se tornou público em 2002. Tudo isso o torna um alvo claro para Israel, caso as forças de defesa de Tatpamashtu, Israel, a IDF, desejem eliminar as capacidades nucleares em desenvolvimento do Irã. No entanto, a Operação Leão Ascendente de Israel teve como alvo muitos outros locais além de Natanz. O TWZ também cobria ataques contra a cidade de Piranjar às 21h30. Esses ataques eram diferentes dos anteriores. A cidade de Piranjar está localizada no Azerbaijão Ocidental,
perto da fronteira com o Iraque, enquanto Natanz é uma usina nuclear. Uma imagem publicada anteriormente pela conta de Thomas Van Linger T. parecia mostrar fumaça subindo de um prédio atingido por Israel em seu ataque aéreo. O mesmo usuário posteriormente publicou um vídeo que mostrava inúmeras explosões secundárias em um local designado na cidade. Segundo Van Linger, Piranjar pode ter sido atingido por Israel por abrigar um depósito de armamento iraniano. Atingimos outro objetivo. Segundo algumas fontes, as Forças de Defesa de Israel, IDF, não pouparam Teherã, a capital do Irã. De acordo com o relato do OSINT, Defender X, esforços de busca e salvamento já estão em andamento em diversas áreas de Teherã, indicando que Israel atingiu a capital iraniana com um golpe pesado. O vídeo mostra um grupo de socorristas inspecionando uma estrutura não identificada na cidade, a sede da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, em Teherã. Estaria em chamas, segundo a mídia estatal iraniana. Segundo o TWZ, esses primeiros ataques a Teherã parecem ser apenas o começo. De acordo com imagens divulgadas pelo OSINT, Defender nas primeiras horas de 13 de junho, o Irã retaliou com atividades de defesa aérea após Israel conduzir uma segunda onda de ataques contra a cidade. Está se tornando cada vez mais evidente o quadro terrível que Israel pintou com o Rising Lion. Em termos do que Israel atacou, esta foi uma operação de precisão. Embora Israel não tenha visado um local específico, em uma série coordenada de ataques aéreos com o objetivo de destruir algumas das instalações nucleares e militares mais importantes do Irã, o ataque atingiu vários alvos no país com um intervalo de minutos ou horas. Para o Irã, as notícias só pioram. Segundo algumas teorias, o ataque foi viabilizado pela presença de Israel no Irã, bem como pela falha das defesas aéreas iranianas. Segundo um funcionário israelense não identificado, citado na reportagem do Status 66, o Mossad liderou uma série de operações secretas de contra-terrorismo nas profundezas do Irã, além de extensos ataques da Força Aérea Israelense. Isso parece provar que Israel tinha agentes trabalhando dentro do Irã. O objetivo dessas operações era prejudicar a defesa aérea iraniana e as capacidades estratégicas de mísseis. Isso implica que o Rising Lion não foi um ataque aéreo típico. Se Israel conseguiu enviar agentes do Mossad para o Irã antes do ataque, o planejamento deve ter levado semanas ou possivelmente meses. O fato de esses agentes estarem presentes também explica por que o Irã pareceu incapaz de conter os danos causados por Israel. Segundo a autoridade, agentes do Mossad realizaram operações de sabotagem para destruir as defesas aéreas iranianas em locais estratégicos, dando às Forças de Defesa de Israel, IDF, a oportunidade de lançar bombas e mísseis contra diversos alvos iranianos importantes. Além disso, o termo alvo se refere a mais do que apenas alguns prédios em Teherã, um depósito de munição e uma usina nuclear. Israel também estava mirando indivíduos. Segundo o TWZ, os ataques a Teherã visaram especificamente membros importantes das Forças Armadas iranianas. O jornal afirma que entre os mortos nos ataques israelenses está o Major-General Mohammad Barghouti, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas. Israel conseguiu remover o segundo comandante mais alto das forças militares iranianas, atrás do Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país, de acordo com o New York Times, que confirmou essa informação. Barghouti foi apenas o começo. O New York Times também relata que o chefe do IRGC do Irã, General Hossein Salami, foi morto por ataques israelenses, o que pode ser a causa do incêndio na sede do IRGC. Israel pode ter atacado essa estrutura para atingir Salami, o que lhe permitiu assassinar 2 importantes líderes militares iranianos. Os ataques também mataram o general Gholam Ali Rashid, vice-comandante em chefe das Forças Armadas do Irã. Israel também teve como alvo alguns dos mais proeminentes cientistas nucleares iranianos, além de militares.
Já faleceu Mohammad Mehdi Taranchi, físico teórico e presidente da Universidade Islâmica Azad, em Teherã. Faryadun Abbasi, ex-líder da Organização de Energia Atômica do Irã, também o faz. Segundo o Clash Report, Israel teria como alvo Ali Shamkhani em seus ataques. Ele era o conselheiro de confiança de Khamenei e líder do programa nuclear iraniano. Acreditava-se que a residência de Shamkhani tivesse sido atingida, mas por um tempo ninguém soube se ele havia sido assassinado. A TWC chegou a afirmar que Shamkhani estava vivo. A CNN, no entanto, foi uma das primeiras a confirmar que ele também havia morrido. Um acontecimento positivo para o Irã foi que, apesar de Israel ter destruído algumas de suas instalações nucleares e militares mais vitais, Ali Khamenei não foi morto. Foi confirmado que ele ainda está vivo. Isso provavelmente foi deliberado. Eliminar físicos nucleares e oficiais militares é uma coisa. Assassinar o líder de uma nação em seu próprio território equivale a declarar guerra e obrigaria o Irã a tomar medidas severas. Mas sobre isso depois. Os ataques de Israel a vários dos mais importantes postos militares e instalações nucleares do Irã parecem fazer parte de uma clara estratégia de decapitação. Segundo a teoria, a remoção de pelo menos 6 das minas nucleares e militares mais significativas do Irã em um único dia causaria anarquia dentro das organizações que controlavam. Khamenei acaba de perder vários de seus assessores mais confiáveis. O programa nuclear do Irã foi interrompido devido à perda de alguns de seus membros mais brilhantes. A questão de por que Israel fez isso é evidente, dada a magnitude do problema. A primeira declaração das Forças de Defesa de Israel, IDF, sugeriu a resposta, explicando que o ataque ocorreu preventivamente porque o Irã estava travando uma guerra, por procuração contra Israel e se recusava a interromper seu programa de armas nucleares. Pelo menos na visão das Forças de Defesa de Israel como um todo, a última dessas duas dificuldades parece ser a mais significativa. Pelo menos foi o que X deduziu de um comunicado das Forças de Defesa de Israel, IDF, divulgado após os primeiros ataques. O Irã está se aproximando do ponto sem retorno em sua corrida armamentista nuclear. De acordo com informações recentes, segundo o comunicado, o regime está usando fortificações subterrâneas para produzir milhares de quilos de urânio enriquecido, além de compostos de enriquecimento descentralizados e fortificados. O regime está agora muito mais perto de obter uma bomba nuclear, graças à recente aceleração desse esforço. Israel não podia permitir que o Irã conseguisse isso. Com uma arma nuclear, o Irã tem muito mais capacidade de representar um perigo para Israel e influenciar o curso dos eventos no Oriente Médio. A Declaração das Forças de Defesa de Israel, IDF, termina afirmando que o Estado de Israel não tem outra opção. As Forças de Defesa de Israel, IDF, têm a responsabilidade de proteger a população israelense e continuarão a fazê-lo. Não há como negar que o Irã está cada vez mais perto de desenvolver uma bomba nuclear, embora analistas, sem dúvida, debatam a urgência do ataque israelense ao Irã nos próximos dias. Em março, o Iran Watch divulgou um cronograma que projetava o tempo que o Irã levaria para desenvolver uma arma nuclear. O documento observa que o urânio para armas, ou urânio enriquecido a 90% ou mais no isótopo U-235, ainda não está disponível no Irã. No entanto, está próximo. E o país poderá começar a enriquecer até 90% quando quiser. O Irã possui até 260 quilos de urânio enriquecido em 60% no isótopo U-235, segundo o Iran Watch. Isso é suficiente para fabricar de 5 a 8 armas nucleares. Se o Irã decidir se dedicar totalmente à produção de uma arma nuclear, poderá atingir a marca de 90% com esse estoque em aproximadamente 2 semanas. Em 12 de junho, o Conselho de Relações Exteriores também publicou um artigo que examinava as capacidades nucleares do Irã. Embora reconheça que o Irã ainda não possui armas nucleares,
Também observa que analistas ocidentais acreditam que o país possui a infraestrutura e a expertise necessárias para criar rapidamente uma arma nuclear, se suas autoridades assim o desejarem. Isso sugere que a construção de uma bomba nuclear pelo Irã era inevitável. Saber a repercussão mundial que isso causaria era a única coisa que parecia impedi-lo. Após a Operação Leão em ascensão, será que o Irã deixará a reação negativa pará-lo? Só o tempo dirá. O comportamento do Irã em 13 de junho, poucas horas antes do ataque israelense, também pode ter incitado Israel a agir. O Irã acumulou quase 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, de acordo com uma avaliação de 31 de maio do órgão de fiscalização nuclear da ONU. O Irã não tinha intenção de aderir a nenhuma das regulamentações da Agência Internacional de Energia Atômica, AIE, sediada em Viena, que visam restringir o enriquecimento de urânio no país, como evidenciado pelo aumento de 294,9% desde a última visita do órgão em fevereiro. O Irã foi censurado pela ONU pela infração. Em resposta, o Irã declarou em 13 de junho que construiria uma terceira instalação de enriquecimento nuclear. A bomba israelense começou a cair sobre o Irã algumas horas depois. A essa altura, fica óbvio que Israel está sendo pelo menos sincero ao afirmar que invadiu o Irã devido à ameaça nuclear que o país representava. Muitos grupos que emitiram alertas sobre as operações de enriquecimento de urânio do Irã apoiam essa afirmação. A declaração do Irã de um novo centro de enriquecimento, em tão flagrante desafio à ONU, não ajudou em nada. Israel considerou as ações tomadas em 12 e 13 de junho essenciais para eliminar o programa nuclear iraniano antes que o país pudesse concluir o processo de enriquecimento de urânio aos 90% necessários para a construção de uma arma nuclear. A pergunta óbvia que surge de tudo isso é: o que vem a seguir? Para Israel, os eventos de 13 de junho são apenas o começo. El-Zamir, chefe do Estado-Maior do país, é citado pelo TWZ dizendo: cidadãos de Israel, estes são dias decisivos. Estamos agora iniciando uma nova etapa no esforço para proteger o nosso futuro. Israel vem planejando a Operação Linha Ascendente há muito tempo, continuou Zamir, e instou os israelenses a apoiarem suas tropas enquanto a operação entra em sua próxima fase. Ao contrário do passado, enfrentamos uma potência regional e nacional com um exército diferente de qualquer outro. Suprimimos outro componente distintivo, o espírito sionista e judaico que pulsa dentro de nós, além da tecnologia, das ferramentas operacionais e dos procedimentos. Com base nisso, Israel parece ainda não ter terminado. Além disso, o Canal 12 de Israel declarou que os ataques militares israelenses continuarão por mais 2 semanas. De acordo com o relato do Hagib Soilui, resta saber se esses ataques serão tão severos quanto os que já ocorreram. Mas não se deixe enganar, este não foi um incidente isolado. Prevê-se que Israel lançará uma série de ataques contra o Irã nos próximos dias. Naturalmente, o Irã não vai aceitar tudo isso de braços cruzados. A resposta ao ataque israelense será severa e definitiva, disse uma autoridade iraniana anônima ao Jerusalem Post, acrescentando que a resposta do Irã ao ataque estava sendo discutida no mais alto nível. Ao que tudo indica, a resposta foi dada aproximadamente a 1h15, horário do leste do Zeu. O Irã disparou quase 100 drones contra Israel, de acordo com uma reportagem da agência de notícias AFP no site X. Israel estava tentando interceptar esses drones, segundo a mesma fonte. Israel está fazendo isso sozinho, acrescenta o TWZ. Israel já colaborou com os Estados Unidos e outros aliados para neutralizar os drones que se aproximam. Agora não. Isso nos leva à reação dos Estados Unidos à recente Operação Leão em Ascensão, de Israel. Pode-se presumir que a série de bombardeios israelenses foi facilitada pelos Estados Unidos. Afinal, a Reuters só revelou em abril que Donald Trump havia ameaçado responsabilizar financeiramente o
Irã caso o país não interrompesse seu programa nuclear e iniciasse negociações com os Estados Unidos. Para decapitar um dos representantes iranianos mais conhecidos no Oriente Médio, os Estados Unidos lançaram uma enorme campanha de bombardeios contra os Houthis no Iêmen na época dessas ameaças. Essa presunção seria incorreta. No entanto, segundo os Estados Unidos, a operação não tinha relação com a Operação Leão em Ascensão. Marco Rubio, o secretário de Estado, já se esforçou para dissociar os Estados Unidos da ação mais recente de Israel. Rubio afirmou que proteger as forças americanas na área é nossa principal prioridade e que não estamos participando de operações contra o Irã. Quero deixar claro, o Irã não deve atacar pessoal ou interesses americanos. Os DEWAs obviamente pretendem mostrar ao Irã que tem trabalhado secretamente para apoiar Israel enquanto as negociações nucleares prosseguem, embora a declaração tenha sido formulada como um aviso. Portanto, também não está claro o que os Estados Unidos sabiam sobre o Rising Lion antes de sua ocorrência, se é que sabiam de algo. Israel informou aos DIU que o ataque era necessário para a defesa de Israel. Relata a BBC. Não está claro se essa orientação foi dada antes ou depois do lançamento do Rising Lion. EUA. É improvável que o presidente Donald Trump fique satisfeito. Segundo a BBC, Trump teria alertado que qualquer ação militar contra o Irã agora destruiria os esforços dos VCU para chegar a um acordo nuclear. Poucas horas antes de Israel bombardear o Irã, Trump declarou: "Não quero que eles entrem enquanto eu achar que estarão em um acordo." No entanto, ele acrescentou que parecia que algo poderia acontecer e insinuou que um ataque israelense estava se aproximando. Isso implica que os Estados Unidos estavam cientes das intenções de Israel. No entanto, parece que os Estados Unidos não estão dispostos a intervir agora que o Rising Lion está totalmente operacional. É provavelmente por isso que Israel não conseguiu repelir os mais de 100 drones do Irã. Ao contrário do que os Estados Unidos estão tentando fazer no Irã, isso pode ter sido interpretado pelo Irã como um endosso ao ataque israelense. Segundo o Guardian, o Rising Lion apenas demonstra a incapacidade de Trump de controlar Benjamin Netanyahu, o líder israelense. Segundo a reportagem, as tentativas de Trump de chegar a um acordo com o Irã que impediria o país de desenvolver armas nucleares provavelmente foram frustradas pelo Rising Lion. Além disso, de acordo com o The Guardian, o ataque israelense obrigará o Irã a retaliar, o que já aconteceu, e pode se transformar em um conflito mais amplo entre os dois países. Não é isso que Trump quer, mas ele pode não conseguir impedir isso agora. E o Oriente Médio como um todo está atualmente neste limbo geopolítico. Oficialmente, Israel e Irã não estão em guerra. Ainda assim, Israel fez inúmeros anúncios sobre o futuro curso do Rising Lion, o que sugere que provavelmente atacará mais instalações nucleares e importantes líderes iranianos nos próximos dias. O Irã lançou um ataque com drones em retaliação. Apesar de estarem à beira de um conflito, nenhuma das nações ainda caiu do precipício. Este é um cenário em evolução. No entanto, uma declaração oficial de guerra pode ser iminente, dados os ataques contínuos contra o Irã e o aumento das tensões. O Oriente Médio seria irrevogavelmente alterado se isso ocorresse, e os Estados Unidos e os outros aliados de Israel terão que tomar decisões difíceis sobre se apoiarão ou não Israel em qualquer situação futura. Na verdade, os indicadores de alerta da Rising Lion estavam presentes desde o início. O globo foi forçado a enfrentar uma nova e dura realidade no momento em que a poeira da Operação Leão em Ascensão começava a baixar. Israel reescreveu as regras de engajamento no Oriente Médio em menos de um dia, destruindo as aspirações nucleares do Irã e revelando o frágil sistema de dissuasão que mantinha a região em um equilíbrio tenso e instável por mais de 10 anos. A resposta inicial do Irã foi rápida, enfurecida e desconexa.
O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, disparou uma saraivada de mísseis balísticos de médio alcance contra território israelense após se sentir constrangido pelo alcance e precisão do ataque israelense. Alguns atingiram infraestrutura vital perto de Dimona e Beersheba, enquanto a maioria foi interceptada pelo sistema Arrow 3 de Israel. Embora não tenha havido registro de mortes significativas, a mensagem era inequívoca: Teherã não recuaria em silêncio. Enquanto isso, milícias apoiadas pelo Irã irromperam por toda a região. O Kataib Hezbollah lançou mísseis contra instalações americanas em Bagdá e Erbil, no Iraque. Membros da força Quds iraniana tentaram enviar enxames de drones em direção às colinas de Golã, na Síria. O Hezbollah também fez a terrível afirmação de que a entidade sionista pagará 1000 vezes mais pela violação da linha vermelha, no Líbano. Entretanto, a retaliação em larga escala que era esperada não ocorreu, pelo menos não imediatamente. Por quê? Porque o governo iraniano se deparou com um dilema estratégico. Se retaliar com muita força, corre-se o risco de perder um conflito em larga escala. Permanecer em silêncio envia uma mensagem de fraqueza aos seus amigos na região e à sua base doméstica. De acordo com vazamentos de inteligência europeia, o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, convocou uma reunião de emergência do Conselho Supremo de Segurança Nacional, onde as opiniões oscilaram entre agressividade e moderação. Isto não é apenas um fracasso militar, é uma crise de legitimidade, afirmou um comandante iraniano, enquanto o outro defendeu ataques cibernéticos clandestinos contra instituições financeiras e redes de energia israelenses. De fato, ataques cibernéticos contra diversos ministérios israelenses e o sistema de abastecimento de água de Tel Aviv foram descobertos 36 horas após os ataques aéreos. Eles foram amplamente frustrados, mas era evidente que a presença online de Teherã persistia. Enquanto isso, o presidente Trump fez um rápido discurso ao país em Washington. Os Estados Unidos não estiveram envolvidos no planejamento ou na execução desta operação, disse ele, ladeado por líderes militares. Mesmo assim, apoiamos o direito de Israel à autodefesa contra perigos existenciais. Líderes militares americanos agiram rapidamente a portas fechadas para melhorar a prontidão regional. Alerta máximo foi emitido para bases no Catar, Bahrein e Kuwait. Forças navais do Mediterrâneo foram reposicionadas. O Pentágono temia que as forças americanas fossem atacadas em retaliação pelo Irã ou por um de seus aliados. Planos de contingência, como ataques aéreos limitados contra instalações do IRGC em caso de perda de vidas americanas, foram revistos. No entanto, os líderes militares não foram os únicos a se apressar. A resposta da comunidade diplomática foi uma mistura de surpresa, censura e respeito relutante. A Rússia proferiu uma reprimenda mordaz, surpresa e indignada por Israel não ter consultado Moscou, especialmente considerando sua coordenação sobre o espaço aéreo sírio. Notavelmente, a Rússia se absteve de exigir represálias diretas, indicando que até Putin reconheceu o perigo de uma escalada aberta, apesar de acusar Israel de desestabilizar a região e agir unilateralmente em violação às normas internacionais. A China exigiu redução imediata da tensão, mas reservadamente. Analistas chineses admitiram que o programa nuclear do Irã havia sido adiado por pelo menos 5 anos. Pequim acreditava que um Irã enfraquecido era melhor do que uma corrida armamentista nuclear em uma região da qual depende cada vez mais para importações de energia. As capitais da Europa foram divididas. A Alemanha pouco disse, mas a França expressou preocupação com a violação da soberania iraniana. Após um período de hesitação, o Reino Unido também condenou o ataque como profundamente lamentável, mas compreensível, dadas as avaliações da inteligência. Fontes do MI6 reconheceram posteriormente que a inteligência britânica
tinha conhecimento dos planos de Israel pelo menos 48 horas antes. Protestos eclodiram em Teherã, mas em um lugar inesperado. Em vez de denunciar Israel, vários iranianos, especialmente a geração mais jovem, foram às ruas para expressar sua indignação com sua própria liderança. Um estudante foi ouvido gritando na Praça Vali Asr, em Teherã. Eles mentiram para nós por anos. Declararam que éramos invencíveis. Agora estamos degradados. A resposta do regime iraniano foi, como sempre, de repressão. Enviaram a milícia Basid. A internet foi restringida. Repórteres foram detidos. No entanto, a insatisfação crescia entre o clero conservador e os reformistas, que se perguntavam como a iniciativa mais querida da República Islâmica poderia ter sido tão vulnerável. O silêncio do Hezbollah era ensurdecedor. A milícia libanesa permaneceu em silêncio por 3 dias. Segundo comentaristas israelenses, essa hesitação resultou da consciência de Tel Aviv de que estava pronta para um conflito em 2 frentes e tinha planos alternativos para destruir os redutos do Hezbollah no sul do Líbano e em Dahieh, caso fosse provocada. Hassan Nasrallah, no entanto, rompeu o silêncio com um discurso televisionado no 4º dia. Ele se absteve de declarar guerra. Em vez disso, ele prometeu vingança medida, no momento e local que escolhermos, por sugerir uma escalada tardia, mas inevitável. Esse termo ambíguo agora tomou conta do discurso de inteligência. E Gaza vem em seguida. Sentindo-se marginalizado e ofuscado, o Hamas atacou Ashkelon e Sderot com uma série de ataques simbólicos com mísseis. Todos foram pegos. No entanto, a ação confirmou o que muitos temiam. Todas as falhas da região haviam sido despertadas pela Operação Leão em Ascensão. No entanto, o efeito psicológico é sem dúvida o mais desconsiderado. Ao longo de uma única noite, Israel demonstrou a aliados e adversários que ainda possuía as capacidades de ataque de precisão mais avançadas na região. Sem perder uma única aeronave, destruiu alvos nucleares de alto valor, penetrou profundamente no espaço aéreo iraniano e ultrapassou as defesas aéreas russas na Síria. Manifestações como essas mudam o conceito de dissuasão. Os Estados Árabes do Golfo, que se aliaram secretamente a Israel por meio dos acordos de Abraham e outras conexões secretas, fortaleceram rapidamente suas próprias defesas antimísseis. Para redes integradas de defesa aérea, os Emirados Árabes Unidos firmaram novos acordos com empresas israelenses e americanas. A Arábia Saudita retomou as negociações com o Mossad sobre cooperação em drones e cibersegurança, apesar do recente degelo com Teherã. Embora a ambição nuclear do Irã tenha sido frustrada em questão de minutos, a ordem regional resultante pode ser muito mais instável. Portanto, os riscos são maiores agora. As linhas vermelhas estão mais nebulosas. Os adversários estão mais resolutos. E como todos observam, uma coisa é evidente. Uma nova era de avaliação estratégica começou no Oriente Médio. Uma era que não é nem pacífica nem bélica. A mensagem de Israel foi clara. Não esperaremos até que seja tarde demais e agiremos sozinhos, se necessário. Apesar de sua força, a mensagem agora exige uma reação. Do Irã, de seus apoiadores, do mundo todo. A Operação Leão em Ascensão pode, portanto, ter chegado ao fim. Mas e o próximo capítulo? Está apenas começando. Toda a região enfrenta um período de extrema incerteza, com a continuação dos ataques e retaliações. A Operação Leão em Ascensão foi um divisor de águas. E o que acontecer a seguir poderá moldar o Oriente Médio nos próximos anos. Acompanharemos os acontecimentos a cada hora.